Oi, tudo bem, gente? Vamos agora para mais uma correção. Como eu falei para vocês, essa semana vai ser de correção das atividades, tá bom? Eu vou corrigir atividades que foram passadas há um tempinho e nessa correção eu já vou fazer a revisão também das atividades, tá bom? Das atividades e do conteúdo, beleza? O conteúdo que nós vamos revisar e corrigir hoje está em matemática. Nós vamos corrigir as figuras geométricas espaciais, tá bom? Vamos revisar e corrigir as atividades desse conteúdo e dos poliedros e corpos redondos, tá bom? Aqui nós temos na primeira página, na página 3, nós temos alguns objetos que têm formatos geométricos, tá bom? Se nós pararmos para observar um cubo, um dado, um banco, uma mesa, vários objetos que nós temos até na nossa casa, eles são geométricos, tá bom? Vamos lá. E aqui ele trouxe duas imagens de uma escola na sala de aula e ao lado o parque, né? Como se fosse um parquinho onde eles estão brincando. Um parque não, uma área livre que eles estão brincando, tá bom? E o que acontece? Aqui nós podemos observar muitas formas geométricas. Tem um presente na mesa da professora, tem a caixa de lápis, tem o lixo, os banquinhos, na verdade, os cones que estão na porta lá. Tudo isso são formas geométricas, são sólidos geométricos, tá bom? E aqui ele vai nos exemplificar cada um deles, tá bom? Que é o banco, um cubo, certo? A caixa de lápis, de giz de cera, é um bloco retangular, um paralelepípedo, tá bom? Temos o lixo, que é um cilindro, a bola, que é uma esfera, o cone, que é um cone, e a caixa de presente, que é uma pirâmide, tá bom? Vamos agora, o que acontece? O cubo, o paralelepípedo, o cone, o cilindro e a pirâmide, eles são sólidos geométricos, tá bom? Beleza? São sólidos geométricos, tá? E dentro desses sólidos geométricos, eles vão se dividir em duas categorias diferentes, em duas classificações diferentes, que são os quadriláteros e os triângulos, que nós vamos ver na próxima atividade, nos próximos conteúdos que eu até já expliquei para vocês. Mas vamos revisá-los também, tá bom? Quando a gente vai aqui para a atividade, já começamos logo uma atividade. Na número 1 tem assim: marque com X os objetos abaixo cujo formato lembra um cilindro. O que é um cilindro? É esse formato circular, tá bom? Que muitas das vezes é o formato de um lápis, mas se a gente parar para observar, o lápis ele está apontado, então ele parece mais uma pirâmide, né, de base arredondada do que um cilindro, tá bom? Essa garrafinha aqui, ela é um cilindro, tá bom? Ela tem formato de um cilindro, tá? E aqui nessa atividade, na questão 1, nós vamos marcar apenas as que têm formato de cilindro. O apagador tem formato de cilindro? Não, então não marca o X. Ao lado temos giz, massinha. Temos massinha. Tem formato de cilindro? Tem formato, então pode marcar o X. Na página seguinte, vamos para a número 2. Na número 2, pede para você escrever o nome do sólido geométrico a que cada objeto representado a seguir se assemelha. Temos aqui uma caixa, parece uma caixa de perfume, né, de creme, de presente, vamos falar assim. E aqui que esse presente se assemelha. Que forma, gente? A um paralelepípedo ou um bloco retangular, tá bom? Então, a primeira imagem, ela se assemelha a um paralelepípedo, beleza? Ao lado temos aquela casquinha do sorvete que eu tanto amo comer. Ela se assemelha ao quê? Muito bom, né, Helena? Ela se assemelha ao quê? A um cone, tá bom? Ao lado temos uma bolinha de tênis que se assemelha a uma esfera. Então, nessa primeira linha, ficou como paralelepípedo ou bloco retangular, o cone e a esfera, tá bom? Na linha abaixo temos um dado. O dado ele vai se assemelhar a que forma geométrica? Ao cubo, isso mesmo. Temos um copo com água, que ele lembra um cilindro, e ao lado temos uma vela, que tem formato triangular, que lembra uma pirâmide, tá bom?
Então, na segunda linha, ficou a seguinte ordem: cubo, cilindro e pirâmide, beleza? Vamos agora para o número 3. Na número 3 diz assim: contorne, que é o mesmo que circule, a imagem do objeto que apresenta o formato de bloco retangular. Qual deles apresenta o formato de bloco retangular? Isso mesmo, a caixinha de xadrez de damas, tá bom? Ele que se assemelha a um bloco retangular, porque a bola de basquete ela vai lembrar um cilindro, tá bom? Vamos agora para a próxima página. Na página 6, ele vai nos demonstrar as imagens de todos os sólidos geométricos que nós estudamos, tá bom? E vai pedir que a gente nomeie cada um deles, tá bom? O lápis, ele tem a ponta de um cone, estão vendo? Ele tem o corpo de um cilindro, mas ele tem a pontinha de um cone, o nosso lápis. Por isso que ele não pode ser considerado um cilindro, tá bom? Só se ele estiver totalmente sem ponta, retinho. Aí ele é considerado um cilindro, beleza? Vamos lá. Número 4. A primeira imagem. O que ela é, gente? Uma pirâmide. Isso mesmo. Embaixo temos uma caixa. O que ela se assemelha, gente? Ela se assemelha a um paralelepípedo ou um bloco retangular, tá bom? E aqui embaixo temos esse formato bem aqui. O que ele vai lembrar? Um cilindro, isso mesmo, vai nos lembrar um cilindro. Embaixo do cilindro temos um formato que lembra um dado. Que formato é esse? O cubo, isso mesmo. Embaixo temos um formato que parece uma bola. Que formato é esse? Esfera. E embaixo temos um que parece a pontinha do nosso lápis, que é o cone, tá bom? Então a ordem ficou assim: pirâmide, paralelepípedo, cilindro, cubo, esfera e cone. Tá bom? Na número 5 disse: Marcelo ganhou blocos de montar do avô. Qual cor do bloco cujo formato se assemelha a uma pirâmide? Nós temos aqui a cor azul, que é um cubo, a cor amarela, que é um cilindro, a cor vermelha, que é um paralelepípedo, e por fim, a cor verde, que é uma pirâmide, tá bom? Então, é a cor verde a sua resposta da número 5. Agora, vocês vão voltar lá na página 4, do lado de atividades, e vão escrever corrigido e o dia de hoje, tá bom? Corrigido e o dia que você visualizou e corrigiu, tá bom, gente? Vamos agora lá para a página 7, falar sobre os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros, eles vão apresentar vértices, vão apresentar arestas, vão apresentar a face também, tá bom? Já os corpos redondos, eles não vão apresentar as arestas, certo? Porque eles têm uma forma arredondada. Ele vai apresentar o vértice e as faces, tá bom? Que pode ser que é uma face arredondada ou uma face plana, que é a sua base, tá bom? Então, no meu corpo redondo, que eu vou pegar esse copo para apresentar para vocês, ele tem duas faces. Essa face arredondada, que é o que nós vemos, né, que ela é arredondada. E temos também a face plana, que é a parte de cima e a parte de baixo, que faz com que ela fique retinha. Porque se eu virá-la assim, ela pode muito bem, né, rolar e cair e tudo mais. Então, a sua face plana é como se fosse a sua base, o seu apoio, tá bom? Da mesma forma, se for um cone. Se fosse um cone, ele seria seria pontudo, né? E essa ponta seria o seu vértice, mas continuaria com a sua face arredondada e com a sua face plana. Diferente é o contrário dos poliedros. Os poliedros, se nós observarmos, ele vai ter o vértice, as arestas e a face, tá bom? O que é cada um deles? As arestas são as linhas que tem em todo o meu formato. O vértice são os pontos de encontro dessas arestas. E as faces são todos os lados, vamos supor, de um dado, tá bom? Vou desenhar para vocês aqui
um cubo. Tentando desenhar um cubo aqui pra vocês, né, gente? Acho que tá certo. Vamos lá. Tentei desenhar um cubo aqui pra vocês, tá bom? Pra representar pra vocês esse cubo, tá? Tá certinho? E o que acontece com esse cubo, gente? Deixa eu colocar na página certa. Qual é a página certa aqui? É a página 8, tá? Na página 8, os poliedros é o quê? São os cubos, são aqueles, na verdade, são aqueles sólidos que tem aresta, que tem o vértice, que tem a face, tá bom? Quais são eles? O cubo, tá bom? Uma pirâmide, um paralelepípedo, tá? Porque eles têm aresta, tem vértice, tem face. Vamos lá. O que são os vértices? A luz está bem em cima dele, mas é para vocês visualizarem. Os vértices são esses pontinhos aqui, ó. Todos esses pontinhos são os vértices, tá bom? O que são as arestas? As arestas, elas são o quê? São todas essas linhas, ou seja, o que vai de um vértice ao outro, tá bom? Tudo isso aqui, todas essas linhazinhas, elas são as arestas, tá bom? Todas. Beleza? O que é a face? A face é tudo isso que nós estamos vendo, tá bom? Quando a gente pega um dado, não tem o número 1, número 2, número 3 até o 6? Então, cada número desse é a face do cubo, tá bom? Então, vamos para a atividade. Tá, falamos sobre os poliedros, já falei sobre os corpos redondos, mas eu vou repetir os corpos redondos, tá? O corpo redondo, que é o quê? Que é um cilindro, um cone e uma esfera, ele vai ter a sua face arredondada, vai ter a sua face plana e o vértice. Mas, lembrando que nem todos eles têm todas essas características, tá? Por exemplo, um cilindro, ele tem a face plana, tem a face arredondada, mas ele não tem vértice. Já o cone, ele tem vértice, tem face arredondada e a face plana, tá bom? Olhem aqui. Cilindro, ele tem a face plana e a face arredondada. O cone não, ele tem o vértice, face arredondada e face plana. Já a esfera tem somente a face arredondada, beleza? Vamos agora para as atividades. Número 1. Contorne a representação a seguir do objeto que apresenta a forma de um poliedro. Temos aqui uma esfera, uma bola, na verdade, que é uma esfera, e temos uma caixa de sapato. Sabemos que a esfera ela tem somente a face arredondada, então ela não é um poliedro, ela é um corpo redondo, tá? Então, vocês vão circular a caixa de sapato, beleza? Vamos para número 2. Na número 2, temos o cubo, o paralelepípedo e uma pirâmide, tá bom? E ele pede para você colocar o número de faces, de vértices, de arestas de cada um deles, tá? É somente você contar os pontos de encontro, as linhas, tá? Que vocês vão conseguir responder tranquilamente. Agora nós vamos corrigir, tá? Temos aí cubo, paralelepípedo e pirâmide. Vou colocar esse aqui no quadro, porque fica mais fácil. Eu já organizei para vocês aqui no quadro, tá? De maneira bem simples, só para vocês visualizarem as respostas, tá? Cubo, bloco retangular, pirâmide. Não coloquei paralelepípedo, por quê? Iria ficar 2 P's e poderia confundir vocês, tá bom? Temos aqui o número de face, número de vértice e número de arestas, tá bom? Vamos lá. Cubo, ele tem 6 faces. Um dado tem 6 números, tá bom? Vamos aos vértices. São os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá no fundo, tá? Então, são 8 vértices. As arestas são as linhas, tá bom? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom? Agora vamos para o bloco retangular, número de baixo, na forma de baixo.
Quantas faces tem? Tem 6 também, como o cubo, tá bom? E vamos falar sobre o número de vértices. Vértices tem a mesma quantidade do cubo. A diferença do cubo para um bloco retangular é porque ele é mais comprido, mas eles têm as mesmas quantidades, tá bom? Então, aqui é 8 e aqui também é 12, beleza? Agora, na pirâmide que vai modificar um pouco. Quantas faces tem? 1 aqui na frente, 2, 3, 4 aqui do lado e 5 embaixo, tá bom? Então, são 5 faces. Quantos vértices a nossa pirâmide tem? 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? E quantas arestas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? 8 arestas. Beleza? Agora vamos para o número 3. Na número 3 diz para preencher a tabela com a quantidade de faces, arestas e vértices dos objetos, tá? Aí temos aqui um cilindro, temos um cone, vou colocar CO, um cone e uma esfera. Ele também quer saber o número de faces, de vértices e de arestas, tá bom? Que tem nessas formas, face, vértices e arestas. Nessa face, nós podemos já acrescentar a face arredondada e a face plana, tá bom? Porque todas as duas são faces, independente se for plana ou arredondada, elas são faces, tá bom? Tá meio tortinho, mas é só pra vocês visualizarem dentro do meio, não, muito torto, gente, meu Deus. Quando olho pelo celular, eu consigo ver o tanto que dá torto esse negócio aqui. Acho que dá misericórdia. Acho que dá melhorada agora, né, gente? Vamos lá. No cilindro, quantas faces tem? Temos a arredondada, 1, 2, a face de cima, 3, a face de baixo. Então, tem 3 faces. Quantos vértices tem, gente? Nenhum, tá bom? E arestas, também não temos nenhuma aresta, tá bom? Agora, o cone, número de faces, temos a face arredondada e a face plana, então são 2 faces. Número de vértices, temos apenas 1. Número de arestas, nenhum. Agora vamos para a esfera. A esfera tem quantas faces? Apenas uma, porque ela é toda arredondada. Tem arestas? Tem vértices? Não. Tem arestas? Não. Tá bom. Número 4. Pinte o poliedro que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Vamos lá. Sabemos que o cilindro tem somente 2 faces, uma face, 2, 3 faces. Não tem aresta, não tem vértice. Sabemos que a pirâmide tem 5 faces, então já não é ela, tá bom? Quem se enquadra nessas características? O cubo. Vocês vão pintar o cubo e falar que vocês pintaram o cubo. Beleza, gente? Vamos agora para a próxima página. Na página 10 tem a questão número 5 e as crianças estão brincando com modelos sólidos geométricos, tá bom? Elas estão brincando, vamos falar sobre cada um deles. Estão brincando com cilindro, com paralelepípedo, não estou enxergando, com um cone, com uma pirâmide, com uma esfera, tá bom? As crianças estão brincando com esses sólidos bem aqui, tá? Na letra A, ele pergunta bem assim, eles vão apoiar esses modelos sólidos no topo de uma rampa. Qual modelo de sólido vai rolar com mais facilidade em cada caso? Por quê? Na letra A, nós temos um paralelepípedo em pé e temos um cilindro deitado. Qual dos dois vai rolar, gente? O cilindro. Por quê? Por causa da sua face arredondada, tá bom? Por conta da sua face arredondada, ela vai rolar. Beleza? Na letra B, temos uma pirâmide e temos também um cone. Qual dos dois vai rolar?
o cone. Por quê? Por causa da sua face arredondada e porque ele está deitado, tá? Porque se ele estivesse apoiado na sua face plana, ele também não iria rolar, tá bom? Então, ele vai rolar por quê? Por ser um cone, tá bom? Ele é um cone. Vai rolar por quê? Porque está deitado e por conta da sua face plana, da sua face arredondada. Porque se fosse a face plana, se ele estivesse em pé, ele não iria rolar, beleza? Na letra C, nós temos um cilindro e um cone. Os dois têm face arredondada. Mas por quê? Quem é que vai girar? Aqui, quem é que vai rolar? O cone. Por quê? Porque o cilindro está em pé. Ele está apoiado na sua face plana. Então, não tem como ele rolar, tá bom? Então, quem vai rolar aqui é o cone por conta da sua face arredondada e porque ele está deitado, tá bom? E na letra D, para finalizar, temos a esfera e temos o cone. Qual dos dois vai rolar? Obviamente, a esfera, porque ela é toda uma face arredondada, tá? Então, ela não vai conseguir manter fixa nessa rampa, tá bom? Na página 6, na página 11, temos o número 6, que diz: Patrícia construiu modelos de sólidos geométricos usando cartolina. Pinte esses modelos de acordo com a classificação de cada um. Vocês vão pintar de amarelo os poliedros e de verde os corpos redondos, tá bom? Pirâmide, amarelo. Cone, verde. Paralelepípedo, amarelo. Cilindro, verde. Cubo, amarelo. Esfera, verde. Repetindo, a pirâmide é amarela, o cone é verde, tá bom? O paralelepípedo é amarelo, o cilindro é verde, o cubo amarelo e a esfera é verde, beleza? Na questão 7 e penúltima diz assim: observe a representação do poliedro a seguir. Quantos vértices tem esse sólido geométrico, tá? Então, pra gente saber quantos vértices tem, é somente eu contar os pontos que estão sendo indicados aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices, tá bom? É somente você colocar o dedinho e marcar o que você contou, e marcando, né, o que você contou pra você não repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? 6 vértices, beleza? E no número 8, pede para você pintar apenas a representação do poliedro que tem o mesmo número de faces e o mesmo número de vértices, tá bom? A única imagem aqui que tem o mesmo número de faces, o mesmo número de vértices é a pirâmide, tá? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, vocês vão pintar a pirâmide. Beleza, gente? Então, gente, essa é a nossa correção, tá bom? Agora, vocês vão voltar na página 8, vão escrever corrigido e o dia que você está corrigindo, tá bom? É isso, galerinha. Vai ter uma atividade para vocês, então vocês realizem, copiem no caderno de vocês, tá bom? Para que vocês possam fazer, tá bom? Com relação aos desenhos, vocês tentem representar esses desenhos, tá? Na atividade de vocês, tá bom? Que não tem problema nenhum, vocês vão desenhar do jeito de vocês. E eu vou fazer algumas questões que não tenham necessidade de vocês fazerem um desenho, tá bom? Qualquer coisa, se tiver um desenho na atividade, você copia somente o enunciado, né? E você responde deixando as imagens do jeito que tá lá. Mas se você quiser desenhar e tentar desenhar, vai ficar melhor ainda o seu trabalho, tá bom? Porque não é difícil desenhar. Beleza, gente? Um grande beijo, até a próxima aula.